Após filho trans de 10 anos fazer acompanhamento no Hospital das Clínicas da USP, mãe também faz transição. Abre aspas. Agora sou Rafael, pai do Gustavinho. Transição de gênero dele começou em 2024 em um hospital público da rede municipal de saúde. Então, agora sou Rafael, pai de Gustavinho, disse o encarregado de logística Rafael Batista nesta semana ao G1. Ele se assumiu homem trans após o filho também transgênero fazer acompanhamento no HC, no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Os dois nasceram com características biológicas femininas, mas se identificam como sendo gênero masculino. O pai falou que faz sua transição no Hospital Municipal do Campo Limpo. Então, quer dizer, peraí, a mãe vira pai porque faz transição, né? Já começa por aí, né? Então, quer dizer, pai é uma coisa, né? Uma mãe que fez transição não vira pai, né? Enfim, bom, já começa aí a confusão. As duas unidades médicas são da rede pública e oferecem serviços gratuitos para trans, são seguidos por protocolos previstos no SUS do Ministério da Saúde, além de recomendações do Conselho Federal de Medicina. Transsexualidade não é doença, na verdade, como uma pessoa se identifica com um determinado gênero ou não, independente do sexo biológico. Bom, aí já tá bom, né? A confusão já tá grande. Orlando, e aí? Mais abaixo nessa notícia, vai ter... ano passado saiu uma reportagem também do G1 sobre o Hospital das Clínicas, que tem cerca de 380 pacientes fazendo transição de gênero. Dessas 380, cerca de 100 são crianças, entre 4 e 12 anos. O caso do Gustavinho, né, que é uma garota e que está sendo violentada nesse caso, começou aos 2 anos a transição. Tem um livro que eu vou indicar aqui para vocês, se chama esse aqui, Um Dano Irreversível, da Abigail Shrier. Tem um caso aqui relatado onde uma advogada progressista, ela tem uma filha que em determinado momento, aos 12 anos, ou seja, na pré-adolescência, chegou em casa e falou: olha, essa semana tivemos aulas sobre a questão de gênero na escola, e eu fui até um psicólogo da escola, e eu percebi realmente que eu me vejo no corpo errado e eu sou transgênero. A mãe, que era uma progressista e grande defensora de várias causas progressistas no Reino Unido, pensou aquilo e falou: ok, temos uma questão em casa e tentarei ver da melhor forma de como encaminhar minha filha nisto. Uhum. E ela foi tentar levar para psicólogos. O primeiro ponto a escola, ao mesmo tempo em que ela tentava levar para psicólogos de um lado, a escola fazia com ela acompanhamento também com psicólogos, só que sem avisar aos pais. A escola tentou ter agência sobre a criança sem avisar aos pais. Pois é. E isso não é algo incomum. Nos Estados Unidos, em estados como a Califórnia, você tem escolas que podem, por exemplo, denunciar os pais caso os pais não estejam de acordo com a autodeterminação de gênero da criança. Se a criança se autoafirmar determinado como transgênero, e os pais estiverem em desacordo com isso, a escola tem a obrigação de denunciar esses pais e, em última instância, tirar a guarda dos pais e colocá-la sob tutela do Estado. Não à toa, o Epoch Times fez um documentário falando sobre esse grande sequestro, né, de crianças no estado da Califórnia, porque na verdade é um sequestro. Você tem o Estado retirando a guarda dos pais e colocando sob tutela do Estado porque não estão concordando com a transição de gênero dos filhos. A Catherine, que teve sua filha buscando fazer transição de gênero, começou a pesquisar sobre isso, e aí a gente entra em alguns problemas. 2 problemas aqui eu vou colocar de forma rápida. Um deles é que, se uma mãe quiser procurar qualquer literatura sobre esse tema, em geral, ela vai achar um tema enviesado a favor, não é? Uma literatura médica enviesada a favor, e aí eu vou chegar já na questão da literatura médica, ou, como ela chegou, em portais extremamente reacionários, que eram anti-homossexuais, anti-transgênero. Tá. 2 extremos, né? Nesse caso,
Exatamente. Então ela vai chegar, como ela disse, ela ia tentar ler alguma coisa que percebesse o feeling dela. O feeling dela era o quê? Minha filha nunca demonstrou nenhuma disforia de gênero. Porque, do dia para a noite, ela se considera no corpo errado. Só que ela acabou caindo em portais que eram anti-homossexuais, anti-transgêneros. Você não pode ser anti algo que está dado na sua frente. Exatamente. Você pode achar que aquilo ali pode ser uma doença. Agora, você ser anti aquilo, você está colocando a vida daquela pessoa como o problema em si. Né? Exatamente. Então ela chegou em um ponto que era, eu não tenho solução. O que foi que os terapeutas falaram com ela? Olha, o melhor caminho que você vai ter, teve um terapeuta de gênero, especialista, né, em gênero, que chegou para ela e falou, olha, a sua filha, como está se identificando como transgênero, tem grande possibilidade de cometer suicídio. Não sei se pode falar essa palavra, mas Bom, tem grande possibilidade de cometer S. Para que isso não aconteça, é muito importante que os pais estejam ao lado dela nessa decisão. Aqui há um componente, que é um componente que não podemos achar que é menor, que é o componente psicológico e sentimental sobre os pais, do tipo, se você não estiver 100% alinhado com a mudança de gênero do seu filho, você está colocando o seu filho na marginalidade, o que não é verdade. Existem nuances entre colocar seu filho na marginalidade e você aceitar. Há uma porrada de coisa que pode acontecer nesse meio do caminho. Sim. Não é um ou outro, né? E ela continuou a pesquisar. Chegou um momento em que os médicos falaram com ela. E aí ela percebeu uma coisa. Ela era uma advogada, como eu falei, progressista. E ela, indo às sessões de terapia com sua filha, foi proibida de participar das sessões de terapia. A filha, de 12 anos, teve que fazer sessões de terapia sozinha. E aí ela percebia que, após a terapia, tudo que a filha dela ia falar era mais ou menos assim. Não é que eles estejam tentando entender o psicológico da criança. Eles estão levando a criança até o próximo passo. Sim. É apenas como se eles estivessem fazendo o encaminhamento da criança. O autodiagnóstico dela é o suficiente. A partir dali, os psicólogos e os terapeutas apenas encaminharão ela até o próximo passo. Qual era o próximo passo? Você bloquear os seus hormônios. Né? Bloquear o hormônio. Você tomar bloqueadores de hormônio, e aí ela foi fazer o papel que todo pai deveria fazer nesse caso, que é fazer uma revisão de literatura médica sobre o assunto. E fazendo uma revisão de literatura médica sobre bloqueadores hormonais, ela percebeu o seguinte: estarão castrando a minha filha. Se minha filha toma esses bloqueadores, que é uma menopausa química, é isso que acontece quando você toma esses bloqueadores, você tem uma menopausa química. E se o próximo passo a isso é você tomar hormônios para o sexo que você pretende transicionar. Isso significa a castração da mulher. A mulher se torna infértil, ela vai ser castrada. E mais do que isso, ela percebeu que não existe, era assim, de 100%, eram cerca de 98%, em toda a literatura médica diziam que iam até a transição total. Ou seja, não existia a ideia de bloquear o hormônio e depois você voltar atrás. E existe o porquê disso. Primeiro, você está colocando muito tempo da sua vida em uma decisão, porque não é uma decisão ínfima, que nada vai mudar em sua vida. Não, é uma decisão muito importante, que é você bloquear a sua puberdade. É uma decisão que vai ter consequências para os seus próximos anos. Sim. Ou por toda a vida, né? Após isso, tem uma mudança psicológica também na pessoa. Você não está mais produzindo os hormônios que seu corpo deveria produzir. Seu psicológico passa também por mudanças severas, né? Então você tende apenas a fazer o encaminhamento até a próxima fase. Então ela percebeu que era como se fosse assim, a partir do momento que teve o autodiagnóstico, não havia mais um ponto de retorno. Se continuasse seguindo os caminhos orientados pela medicina, apenas seria o ponto final seria a transição total. E ela conseguiu, de alguma forma, após a filha começar o tratamento, ela conseguiu levar a filha para um especialista em autismo. E aí foi diagnosticado que a filha dela era autista em um grau muito severo. Que loucura. Só que aí é que tá, professor. Não é um caso raro. Agora, há uma literatura extensa, vasta, sobre a correlação entre autismo e a disforia de gênero.
Muitos aspectos que as pessoas estão colocando em crianças como se fossem disfóricas, na verdade não é disforia, é autismo. Tanto que a explosão de diagnósticos em autismo nesse século está acompanhada par e passo com o de disforia de gênero. Isso porque muitos que estão sendo diagnosticados com disforia, no final não eram disfóricos. Eram autistas. Estavam dentro do espectro autista. Então, ela se deparou com um problema, que é o seguinte: opa, peraí. Está tendo um erro médico aqui. Há um erro médico aqui. E existe um termo para isso, acho que é iatrogenia, não vou lembrar agora corretamente, que é sobre como que uma decisão médica ruim é pior do que a própria doença. Você tem um problema, só que o mau diagnóstico e o tratamento errado tornam-se piores do que a doença. E aí, há uma correlação muito grande entre os diagnósticos errados e esse aumento severo entre crianças disfóricas. Tanto que, sem passar por bloqueadores e sem passar pelo processo de transição, apenas com tratamento terapêutico, a maioria das crianças disfóricas, cerca de 90%, tendem a perceber que não eram disfóricas, estavam passando apenas por um momento de confusão. 90%. Isso quando não passam por bloqueadores. Após o início desse tratamento hormonal, aí sim a coisa muda. Óbvio, você está mudando o componente hormonal da criança. Sim. Em um momento de formação. Uma criança de 4 anos está sendo formada, ora bolas. Como que você simplesmente inicia uma transição de gênero em uma criança nesse caso nem foi aos 4 anos, foram aos 2. Aos 2 anos, uma criança, a mãe disse que percebeu na criança que ela não estava no corpo certo, o que já é alguma coisa muito estranha. Aos 2 anos, uma mãe tem essa percepção. E aos 4 inicia-se o tratamento. E aí tem uma questão para eu concluir e deixar aqui para o senhor, que é o seguinte. Existem estudos também que tratam como que essas questões estereotípicas de gênero, corte de cabelo, cor de roupa, brinquedos utilizados, elas influenciam nas decisões das crianças e na própria autopercepção das crianças. Isso é, se você trata um filho homem desde pequeno como uma garota, a socialização, porque uma criança não está crescendo no vácuo, ela está crescendo principalmente pela imitação. É principalmente pela imitação. Se você cria um garoto como uma garota, você tende a criar nele questões estereotípicas de mulher que ele entenderá que ele está em um corpo de mulher. Ou que ele está em um corpo de homem, mas é uma mulher. Uhum. A partir daí, vai ter um problema disfórico, que pode ser revertido. Mas isso depende muito da criação. Neste caso, a gente está vendo que é o seguinte: a criança está sendo vítima. E aí eu peço até uma licença para falar isso, mas a criança é vítima de uma mãe que desde muito cedo decidiu que a criança era disfórica de gênero. Loucura. É assim, porque, veja, Orlando, quando eu comecei a receber esse tipo de pergunta, assim, eu falei, o que eu vou falar, né? O que eu vou responder? Eu não sou médico, eu não tenho, assim... Aí eu falei, bom, assim, eu sou professor de filosofia, então, pra mim, eu sou um professor de filosofia muito ligado ao senso comum, muito ligado à ideia, né, platônica, de você começar pelo mais simples, né? Então, assim, depois você vai indo pro mais complexo. Então, eu me lembro quando eu... um dia assistindo televisão lá e tal, num domingo à noite, tava lá, acho que no Fantástico e tal, e aí começou uma série que era Quem Sou Eu, acho que era o nome da série que tinha no Fantástico e passou no Fantástico, e o subtítulo da série é exatamente esse, e nós estamos falando aqui de 2000 e... não sei se é 15, 16, o Guilherme pode até procurar aí, se for o caso, série do Fantástico Quem Sou Eu. E o subtítulo era Saiba como vivem as crianças que sentem que nasceram no corpo errado. Tá? Quando eu vi isso, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: tá, mas o que 2017, olha lá, tá ali, ó. Olha lá, ó.
É isso aí, é esse aí. 2017, tá? Então, assim, esse tema nem tava tão assim, tava começando a se falar sobre isso. Olha lá, ó, 12/3/2017. Então eu lembro que eu vi isso aí, e aí eu falei, tá, mas o que significa isso? Do ponto de vista filosófico, por exemplo, eu sendo um professor de filosofia, então eu fui para aquilo que eu conheço. Tá, se você vai para, sei lá, para metafísica, né? O que os filósofos falavam sobre essa questão o que é o ser humano? O ser humano é só corpo? O ser humano é corpo e alma? O ser humano é corpo, alma e espírito, como depois o cristianismo vai aventar e tal. Então, quer dizer, o que é o ser humano, né? Então, do ponto de vista filosófico, uma pessoa que fala assim, olha, eu estou no corpo errado, ela está fazendo uma cisão entre aquilo que o corpo físico dela é e aquilo que a alma dela, ou segundo os psicólogos, a consciência dela é. Então ela está cindindo o seu ser em duas coisas. Então tem uma parte do ser dela que é palpável, que é físico, que é o corpo, que é um corpo de um homem, o corpo de uma mulher, né, masculino ou feminino. Mas o seu interior, a sua alma, o seu espírito, a sua consciência e tal, é de outra natureza, digamos assim. Então, quer dizer, a matéria é uma coisa e a forma é outra, para falar em termos aristotélicos, né? A forma da pessoa é outra e a matéria da pessoa é uma. Aí eu pensei assim, bom, uma pessoa, eu não sei se ela consegue viver cindida desse modo. Né? Se é normal uma pessoa se encontrar cindida assim no seu ser. Partindo do princípio que o ser é uma totalidade. Né? O ser humano é uma totalidade, é uma junção do corpo com a alma, o espírito, ou, se não quiser usar termos da metafísica ou da religião, a sua consciência. Então, quer dizer, uma pessoa que está cindida desse modo, a meu ver, ela tem um problema. Sim. Isso assim, num primeiro momento, me parece que isso é um problema. Não me parece uma coisa normal, comum. Não me parece uma coisa que a pessoa que tem que tem um corpo e acha que aquele corpo é errado. Essa pessoa ela tá com um problema de ajuste entre o que ela é e o que ela pensa ser. Bom, então, sim, assim, daí para essa impressão inicial minha, que, sei lá, pode estar errada, mas é o meu direito achar que, segundo a tradição de pensamento, segundo tudo aquilo que já se conhece sobre o ser humano e tal, tudo que se refletiu a respeito do ser humano, né? E você se encontra nessa encruzilhada, nessa sinuca, assim, pô, peraí, o que está acontecendo, né? Aí me veio uma outra questão, e eu tô falando isso assim, eu pensei tudo isso depois que eu vi essa série. Eu fiquei, assim, dias pensando nisso. Sério, isso me afetou mesmo, porque eu vi crianças lá sendo submetidas a essa matéria e tal, essa série, e eles falando com crianças. E eu pensava assim, pô, mas peraí, tem alguma coisa que tá muito estranha nisso. E aí eu pensei assim, tá, por que uma pessoa, por exemplo, que tem, sei lá, anorexia, bulimia, né, que olha no espelho, né, ela tá com o peso normal, ou tá, sei lá, magra e acha que tá gorda. Falei, por que uma pessoa, quando ela tem anorexia ou bulimia, ela tem um problema? Todo mundo diz que ela tem um problema, fala pra ela ir lá num psicólogo, se tratar e tal. E neste caso, qual é a diferença entre isso e isso? Né? Qual é a diferença entre uma pessoa que sente que está no corpo errado, né? Sente que o seu gênero é outro, e uma pessoa que sente que se olha no espelho e vê no espelho uma imagem diferente daquilo que ela de fato é. Então assim, tá, alguém me explica a diferença disso? Eu pensei dias sobre isso, e eu tô assim, com toda a sinceridade do meu coração, eu fiquei assim, tá, mas como é que a gente explica isso? Então a mim parece um tema importante, porque tá aí, né? As pessoas existem, essas pessoas estão aí, elas existem e tal. Mas eu acho que é um tema que precisaria ser melhor discutido.
E a mim pareceu, lá em 2017, que, no caso, aquela série da Rede Globo, ela não estava trazendo o tema para discussão. Ela tava, de certo modo, tipo... Eu não vou usar o termo doutrinando, mas assim, tipo, vou mostrar para vocês a realidade qual é, o que acontece. Mas não de uma maneira... É estabelecer o próximo passo, né? Exatamente. É estabelecer como norma. Não é assim, olha aqui e tal, vamos ouvir um médico que é contra e que acha que é outra coisa e tal. Não, era uma matéria para bater o martelo no assunto. Ó, é isso aqui, agora, em 2017. Eu achei aquilo tudo muito estranho. E aí os alunos começaram a me perguntar. Eu falei para eles, eu não tenho resposta, eu tenho tantas perguntas quanto vocês. E aí fizeram pergunta de atleta. Tá, e atleta, que a mulher trans vai disputar esporte feminino e tal. Falei, gente, assim, ó, sinceramente eu não sei. O que eu posso dizer é como eu vejo a coisa. E como a coisa me parece. Então, a mim parece... que nós temos um problema. Se em algum momento a medicina, sobretudo, a ciência disser o que é, aí a gente tem uma chance de estar no caminho. Mas enquanto a ciência não Só que tem um problema. Eu acho que o maior problema vem da ciência agora. Aí é que a gente vai chegar em um outro ponto. Tem um livro chamado... Eu acho que é Em Qualquer Coisa Serve, do Theodore Dalrymple. Sim. Ele tem um capítulo, eu acho que é nesse livro, que ele vai falar sobre... Ou é quando a Faca entrou? Enfim, não vou lembrar agora qual dos livros dele. Mas ele fala o seguinte, que poucas áreas do conhecimento foram tão afetadas pela política quanto a medicina. Uhum. Poucas áreas áreas de conhecimento foram tão afetadas quanto a medicina pela política. Principalmente, obviamente, pela política progressista. Tem um dado que é assustador, que é sobre como se colocava a palavra gênero, né, as questões de gênero e questões de sexo. Porque durante boa parte da literatura, até os anos 60, entendia-se o sexo como a questão biológica e que você tinha que estar, obviamente, como você falou, tem que haver uma conexão, uma unidade. Uma unidade. Exatamente. Sim. A forma como você se enxerga no mundo está diretamente ligada com o seu sexo. Certo? Você pode ser homossexual, você pode ser... Mas a ideia é, se você não estiver... O que estava dado até a década de 60 era que, se você estivesse uma cisão entre o seu sexo e o seu psicológico, você tinha que passar por um tratamento para você poder fazer isso aqui. A união, recobrar a unidade. Após a revolução sexual, simplesmente abre uma boca do jacaré que vai até um pico enorme na década de 90 com a palavra gênero. Ou seja, a literatura médica foi reescrita a partir da revolução sexual. A revolução sexual reescreve a literatura médica. Então, é muito difícil pensarmos como que essa literatura médica irá conseguir elaborar uma saída para essa encruzilhada se a própria literatura médica está, em boa parte, induzida por efeitos por um discurso político. O discurso contrasexual, e aí eu estou fazendo, obviamente, aqui uma referência ao Paul Preciado, que é um teórico de esquerda que trata dessas questões, esse discurso contrasexual, que traz o construto de gênero, é fruto, principalmente, da revolução sexual, ao final da década de 60. A revolução sexual reescreve a literatura médica e, reescrevendo a literatura médica, entrega boa parte dos problemas que nós temos hoje, como, por exemplo, se uma criança começa a cortar seu pulso, você entenderá que aquela criança está com algum problema, precisa ir para tratamento para que ela não continue a se mutilar. Correto? Correto. Se uma adolescente tiver, como você falou, anorexia ou então sofrer de bulimia,
precisará passar por tratamento para que recobre a sua sanidade e abandone aquele problema psicológico. Correto? Correto. Se uma criança, se um garoto de 8, 10 anos entende que ele tem que arrancar o próprio pênis, por que a gente tem que falar que sim? Por que a gente tem que falar que sim? Se uma garota, aos 12 anos, entende que ela tem que fazer uma cirurgia para arrancar seus seios e impedir que seu corpo continue a desenvolver hormônios femininos, por que temos que falar que sim? Porque existe um discurso em que o discurso contrasexual é permitido, enquanto todos os outros tipos de disforias e problemas relacionados psicológicos a jovens não são permitidos. Sim. Existe, obviamente, aqui um problema. E o problema é, dentro da literatura médica, e a questão sexual é muito importante para a literatura, para a psicanálise, etc., e a esquerda, principalmente, tomou isso. É o caso, por exemplo, do Deleuze, que a gente pode colocar aqui. Quando a gente olha para a questão de sexo e gênero, você percebe que há uma cisão muito forte dentro da literatura médica, onde apenas um tipo de doença está permitido. E, novamente, dificilmente você daqui a algum tempo poderá chamar de doença. Já não pode, né? Voltando um pouco a minha questão na escola e com os alunos e com as dúvidas que eles têm e que eu também tenho, né? É óbvio que essa discussão, e esse é o medo das pessoas muitas vezes, né? Porque você discutir esse assunto hoje em dia é você ser transfóbico, você não pode nem falar no assunto. Né? No entanto, eu acho que as pessoas, né, continua sendo um tabu, um assunto controverso e tal, e eu acho que as pessoas têm que ter o direito de externarem as suas questões e as suas dúvidas, e elas não podem ser respondidas só com cala sua boca, porque senão você é isso ou aquilo. Né? Então, a minha conversa sempre foi nesse sentido, olha, as pessoas existem, né? Eu acho que entre os adultos a coisa vai para um outro patamar. Então, se você tem adultos lá que, né, eu sou mulher, eu sou homem, eu sou trans, eu não sou não sei o quê, isso não significa que essas pessoas não devem ser respeitadas, né? As pessoas merecem ser respeitadas, não importa o que elas escolham e tal. Enquanto elas, obviamente, não cometerem crimes, elas devem ser respeitadas. Então não é um problema de respeito ou não. Inclusive, a luta contra a transfobia, por exemplo, é uma luta de todo mundo. Tá? Então ninguém tem que ser... ninguém tem que não... e assim, eu tô definindo transfobia aqui, você ser contra uma pessoa fazer uma escolha que ela quer enquanto adulto. E aí você prejudicar, discriminar a pessoa e tal. Então, assim... Não é esse o problema. O problema são, sobretudo, as crianças. Né? Eu acho que as crianças é a coisa mais sensível disso tudo. E a outra coisa que eu acho que é problemática é você tentar empurrar isso para a sociedade, sem que a sociedade tenha capacidade de assimilar o que está acontecendo. Isso seja simplesmente imposto e a pessoa tem que... tá bom. Porque ela não pode falar nada, ela não pode fazer pergunta, ela não pode ficar em dúvida, ela não pode. E as crianças que não têm maturidade para quase nada, terem maturidade para isso. Uma coisa tão definitiva assim na vida de uma pessoa. Já há inúmeras literaturas a esse respeito. Esses dias, Orlando, eu cheguei num site, você deve conhecer esse site, que é o site Doctors Protecting Children Declaration. Você viu isso aí? Então, tem um site, né, de uns médicos que falaram, o negócio é o seguinte, a gente resolveu proteger as crianças. Eu vou até mandar pro Guilherme aqui para ele colocar isso aí. Tá aqui, ó. É um tem site também um outro site muito bom, que é o Transgender Trend, que também foram médicos que decidiram fazer, enfim, uma contra-literatura. Então, você vê, assim, a comunidade médica vem já se manifestando em relação a isso. Então, assim, isso aí não é
não é opinião de leigo, isso aí não é... Não, isso são médicos. Médicos que resolveram falar, peraí, gente. Peraí, a gente acha que isso aí não tá certo. Então, quer dizer, é voltado para as crianças. Olha lá o que tá dizendo. Não, volta lá um pouco. Olha lá. Ó. Mais de 75 mil médicos e profissionais de saúde representados por organizações médicas co-signatárias. Mais de 5.200 assinaturas individuais, mais de 60 países representados por signatários, mais de 391 mil visitas ao site, mais de 55 milhões de visualizações nas redes sociais. É um assunto que tá todo mundo tentando entender o que está acontecendo. Então você e aí tem um vídeo, sabe, assim, isso aí é um vídeo em que os médicos vão dizer, né, o que eles acham disso, como eles pensam isso enquanto médicos, né? Quais são os problemas que eles veem nisso. Então olha lá, quem somos? Como médicos, juntamente com enfermeiros, psicoterapeutas e clínicos de saúde comportamental, outros profissionais da saúde, cientistas, pesquisadores e profissionais de saúde pública e políticas, temos sérias preocupações sobre os efeitos na saúde física e mental dos protocolos atuais promovidos para o cuidado de crianças e adolescentes nos Estados Unidos que expressam desconforto com seu sexo biológico. Então, assim, é gente séria. Não é opinião de sociólogo, né? O sociólogo não sabe medicina. O sociólogo não sabe psicologia. Então, o problema é que o sociólogo ganhou status de cientista, de médico. Tem aquela série documental do Harold Aya também, né? Que é aquela Quebrando o Tabu, e que tem um episódio que é sobre isso, né? Que aquilo ali, assim, é um troço acachapante o que acontece naquele documentário. Tem no YouTube, eu não sei se as pessoas conhecem isso, né? O Harold Aya, né? Harold com H, Aya, no YouTube. E ele tem uma série, são 7 episódios. O primeiro episódio é o episódio Lavagem Cerebral. E fala sobre isso. Ele pega, primeiro, ele quer descobrir por que a Noruega, é um documentário norueguês, por que a Noruega se tornou o país com a maior igualdade de gênero do mundo. Aí ele vai atrás de saber o que aconteceu. Aí ele conversa primeiro com as pessoas comuns, né, na rua. Ah, essa placa aqui que mostra um sujeito pegando uma de construção e é um bonequinho masculino, né? Ah, o que você acha? Que existe profissão de homem e profissão de mulher? Aí os populares dizem, existe. A maioria concorda que existe uma diferença entre homem e mulher que os leva a escolher profissões diferentes. Aí depois ele foi conversar com... ele vai numa empresa, né? Vai numa empresa de engenharia, que a maioria é homem, todo mundo que tá ali é homem, e depois vai num hospital em que a maioria dos enfermeiros são mulheres, enfermeiras, né? E ele pergunta, vocês acham que deveria ter mais homem aqui? Você acha que deveria ter mais mulheres aqui na engenharia e tal? Depois ele vai no Departamento do Estado, lá do governo norueguês, que trabalha com políticas de igualdade de gênero e tal, e não sei o quê. Aí depois ele vai numa universidade conversar com professores universitários, né? E aí ele conversa, e aí ele vai ampliando a sua pesquisa. Depois ele vai conversar com médicos, com psicólogos, vai para outros países conversar com um psicólogo inglês lá da Universidade de Cambridge. Aí ele vai para os Estados Unidos conversar com um médico que trabalha com crianças hermafroditas. E aí ele pega todo esse monte de pesquisa que ele faz, volta lá para a Noruega, senta de novo com os sociólogos lá da Universidade de Oslo, lá, se eu não me engano, e mostra as entrevistas que ele fez com esses médicos, com esses psicólogos que acreditam que há uma junção de como é que se fala? De genética com cultura. Influência cultural, que não é uma coisa ou outra. São as duas coisas. E os sociólogos rejeitam isso. Dizem, não, tudo é social. E aí ele mostra essas entrevistas para os sociólogos e os sociólogos simplesmente negam. Olha pra cara dele e fala, não, isso aí tá errado. É pesquisa velha. Ele fala, como velha? Isso aí é uma pesquisa atual. Saiu o ano passado. E eles, não, eu não aceito isso aí. E fica muito patente a coisa de que os sociólogos manipulam as pesquisas e falam o que dá na cabeça deles, né?
Então tá no YouTube isso aí, depois se vocês quiserem ver, quem não conhece, vá lá e assista, porque assim, é um tema quente e já tá havendo uma reação, né, de sociedades médicas e tal, dizendo, olha, isso aí sobretudo quando se trata de crianças, né? Então é muito complicado mexer com a vida das crianças, esse é o problema, né? E assim, entrem na Valete Plus, que lá vocês vão ter acesso ao dossiê que gerou essa revista aqui. Exatamente. Essa revista aqui foi gerada a partir de 2 dossiês. Tem o Complexo Industrial Transgênero 1 e o Complexo Industrial Transgênero 2, ambos escritos por mim, estão lá na Valete Plus. Entrem agora que vocês vão ganhar uma revista Valete e ainda o baralho da Valete para poder jogar truco com seus amigos aí e poder ganhar uma graninha no truco de quem não sabe jogar. Tipo eu que não sei jogar. Eu também então, não sei já estariam jogar ganhando. Ainda tem esse aqui também que eu escrevi. Esse aqui, WPET, o novo escândalo do complexo industrial transgênero. Isso aqui, pra mim, é uma das coisas mais bizarras e dialoga exatamente com o que estamos falando aqui, tá? Esse caso mostrou como que a comunidade médica manipulou estudos e conseguiu fazer com que várias crianças fossem mutiladas, fossem castradas. Esse caso, pra mim, é escandaloso. Que loucura. As pessoas mereceriam serem presas. Aqui está, Complexo Industrial Transgênero 2, e tem o 1 também, que eu escrevi, tá lá mais pra baixo. Pessoal, olha o que vocês vão ter acesso aí, pagando 30 continhos, tudo isso aqui. R$1 por dia. Olha só de dossiê o que vocês vão ter de conteúdo. É muito complicado o que tá acontecendo e acho que é um assunto que a gente não pode deixar esfriar. Porque uma vez que pararem de falar no assunto, eles ganharam. Aí acabou, já era, né? Sobre aqui, o Hospital das Clínicas, por exemplo, que é o caso onde essa mãe levou o filho e tal, e não sei o que, a filha. Eu conheço gente que trabalha lá, tá? E assim, a coisa é bem esquisita, tá bom?